Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Israel já vacinou metade da população com pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Polícia Federal conclui que perfurações feitas pela Vale causaram rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Joe Biden fala com o rei da Arábia Saudita antes da publicação de relatórios sobre a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Rio de Janeiro vai manter estoques para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Fuga de presos no Haiti deixa pessoas mortas, incluindo o diretor da prisão. A Justiça Federal autoriza o Amazonas a comprar vacinas contra a Covid-19. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. O ministro da Saúde de Israel, Yuli Edelstein, afirmou hoje que o país já aplicou a vacina contra a Covid-19 em 50% da população, segundo a agência de notícias Reuters. Desses, 35% já receberam também a segunda dose. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pretende vacinar todos os israelenses acima de 16 anos até o final de março, quando concorre à reeleição. Ele diz que isto permitiria uma reabertura pós-pandemia do país em abril. Em fevereiro, o governo começou a distribuir para os que já foram vacinados o selo Taviarok, um adesivo com um código de barras que comprova que a pessoa recebeu as 2 doses da vacina contra a Covid-19 há pelo menos uma semana. Apesar de ser o recordista de vacinação no mundo, o Ministério da Saúde israelense está preocupado com a diminuição da procura da população pela vacina. Por isso, a pasta está limitando o acesso a alguns locais de lazer que reabriram para pessoas que apresentam selo vacinal Taviarok. O risco de contaminação pela Covid-19 diminuiu 95,8% para as pessoas que receberam ambas as doses, segundo a agência RFI. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Israel começou ainda no ano passado, no dia 19 de dezembro. O país conta com uma população de 9 milhões e 300 mil habitantes e mais de 4 milhões e 600 mil já receberam pelo menos uma dose da vacina. Os palestinos de Jerusalém Oriental também foram incluídos na campanha e estão contabilizados nessa conta. Já os palestinos que vivem nas regiões da Cisjordânia e da faixa de Gaza não foram incluídos pelo governo israelense. Bom, vamos à próxima notícia. A realização de perfurações verticais foi o gatilho para a liquefação que provocou o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 2019. O laudo sobre a causa da tragédia, que deixou mais de 270 pessoas mortas, foi apresentado hoje pela Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal, a Vale contratou, em outubro de 2018, uma empresa para identificar as condições de resistência de diferentes seções da barragem, construída em 1976 e adquirida pela mineradora em 2001. A parte mais baixa da estrutura era composta por um material mais fino de baixa capacidade de suporte e, portanto, mais frágil. A empresa contratada entregou à mineradora um diagnóstico em dezembro do mesmo ano, mas antes de processar e analisar os resultados, a Vale deu início a perfurações verticais na barragem. A mineradora tinha 2 objetivos: complementar a investigação geotécnica iniciada pela contratada para identificar os materiais de cada ponto da estrutura e instalar novos instrumentos de monitoramento. A empresa começou a perfurar uma área crítica da barragem 5 dias antes da ruptura. Em 25 de janeiro de 2019, quando o rompimento ocorreu, o trabalho atingiu o ponto mais frágil, a 68 metros de profundidade, o que gerou uma onda de liquefação. Segundo a Vale, os piezômetros, instrumentos de monitoramento instalados na barragem, não identificaram o processo de liquefação, que ocorreu de forma muito rápida. Foram 30 segundos até o rompimento da estrutura. De acordo com a Vale, em uma barragem com condição de estabilidade aceitável, uma perfuração não seria suficiente para provocar o rompimento. Em setembro
de 2019, a Polícia Federal indiciou 7 funcionários da Vale e 6 da consultora Tuvisud por falsidade ideológica e uso de documentos falsos. As duas empresas também foram indiciadas. Segundo a corporação, funcionários das duas empresas celebraram contratos utilizando informações falsas contidas nos documentos de declaração de condição de estabilidade, que permitiram que a barragem seguisse funcionando mesmo com os critérios de segurança abaixo dos recomendados. De acordo com a Polícia Federal, a partir do laudo pericial apresentado hoje, novas diligências serão realizadas. As investigações continuam e ainda não há definição sobre possíveis indiciamentos. A Polícia Federal efetuou outras hipóteses que buscavam explicar o gatilho da liquefação, inclusive a levantada pela Vale. Um painel de especialistas da área de geotecnia, contratado pela mineradora, concluiu que o próprio peso do reservatório em condição não drenada gerou pequenas deformações que, em combinação com fortes chuvas, provocou o fenômeno. A Polícia Federal também descartou a hipótese de que uma detonação em mina próxima teria desencadeado a liquefação. As investigações também afastaram a possibilidade de elevação da pressão da água interna ao maciço da barragem. A pressão, na realidade, estava diminuindo ao longo do tempo. Procurada para comentar a conclusão da Polícia Federal, em nota, a Vale disse que tomou conhecimento hoje da expedição do laudo da perícia técnica da Polícia Federal sobre as possíveis causas do rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. A empresa informou que avaliará o inteiro teor do laudo e oportunamente se manifestará nos autos por intermédio de seu advogado Davi Rechuski. Bom, vamos à próxima notícia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou por telefone ontem com o rei Salman da Arábia Saudita, uma conversa que ocorre na iminência da publicação de um aguardado relatório de inteligência sobre o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi. Durante o telefonema, Joe Biden reforçou o compromisso em ajudar a Arábia Saudita a defender seu território dos ataques de grupos aliados ao Irã, mas também destacou a importância que os Estados Unidos dão aos direitos humanos e ao Estado de Direito, segundo informou a Casa Branca. Os dois dirigentes também discutiram os esforços dos Estados Unidos para pôr fim à guerra no Iêmen, depois que Joe Biden suspendeu o apoio que Washington deu à coalizão militar encabeçada por Riad. A conversa ocorreu antes da suspensão do sigilo de um relatório de inteligência sobre o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018 no consulado de Riad, em Istambul, na Turquia. A morte de Jamal Khashoggi, colaborador do jornal The Washington Post, gerou indignação internacional e ontem o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que a publicação do informe é um passo importante para que os responsáveis prestem contas. Há especulações de que o relatório pode apontar a responsabilidade do príncipe herdeiro do reino saudita Mohammed bin Salman, apesar de Riyadh negar estas acusações. A suspensão do sigilo deste informe marca um profundo contraste com a política do ex-presidente republicano Donald Trump, que destacou seus vínculos estreitos com a Arábia Saudita. Seu próprio genro e assessor Jared Kushner trocava textos com o príncipe Mohammed. Jamal Khashoggi, que morava nos Estados Unidos, era um crítico ferrenho do governo saudita e foi assassinado após entrar no consulado para buscar uma certidão para se casar. Após o assassinato, um grupo bipartidário de senadores americanos que tiveram acesso a um relatório da CIA informaram em dezembro de 2018 que o príncipe herdeiro foi cúmplice. Dias depois, o Senado, em seu conjunto, aprovou uma resolução para assinalar o herdeiro como responsável pelo crime. Apesar de o governo Biden ter acenado com a ameaça de ações punitivas, por enquanto não confirmou que esteja disposto a sancionar o príncipe. Com respeito ao impacto que terá nas relações com a Arábia Saudita, Ned Price informou que Joe Biden vai revisar por completo as relações para se assegurar que promovam os interesses do povo americano e para se assegurar que reflitam seus valores. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki,
disse, por sua vez, que há uma série de medidas sobre a mesa sem dar mais detalhes. O novo governo americano já antecipou que vai recalibrar as relações com Riad e que seu interlocutor será o rei Salman e não o príncipe, e que darão ênfase aos direitos humanos. Bom, vamos à próxima notícia. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu que vai manter os estoques de reserva para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A decisão foi tomada durante uma reunião do Comitê da Covid-19. A medida atende à recomendação mais recente do Ministério da Saúde, que, na última terça-feira, orientou governadores e prefeitos a reservarem a segunda dose da Coronavac. Na semana passada, o Ministério da Saúde chegou a afirmar que aplicaria a nova leva da vacina sem fazer a reserva da segunda dose. Hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que em uma semana caiu de 6 para 3 o número de regiões do Rio de Janeiro com risco alto para a Covid-19, segundo o 8º boletim de avaliação da Prefeitura divulgado hoje, e são as que estão em vermelho: Copacabana, Lagoa e Rocinha, que são as 3 regiões que estão no mapa que estão em vermelho com alto risco de contágio para a Covid-19. As outras 30 regiões da capital fluminense estão com risco moderado. As restrições continuam como se não tivesse havido melhora nos indicadores por causa da confirmação de mais 3 casos de variantes do novo coronavírus. Bom, vamos à próxima notícia. Várias pessoas, incluindo o diretor de uma prisão, foram mortos a tiros ontem nos subúrbios da capital haitiana, Porto Príncipe, durante uma fuga de presidiários, segundo informou a polícia. Pelo menos 6 pessoas foram mortas a tiros nas ruas próximas da prisão no Haiti, segundo o fotógrafo da AFP. Ao meio-dia, horário local, vizinhos do estabelecimento prisional, localizado no centro da cidade, declararam ter ouvido rajadas de tiros. Fotos e vídeos de homens fugindo da prisão circularam rapidamente nas redes sociais. Vendedores de roupas que trabalhavam em um mercado ao lado da prisão disseram a um fotógrafo da AFP que foram forçados a entregar suas mercadorias aos presos que haviam acabado de escapar. Uma vasta força policial foi mobilizada ao redor da penitenciária, cujo controle foi retomado à tarde. Em 2014, mais de 300 pessoas já haviam fugido dessa prisão de alta segurança, construída com fundos do Canadá e inaugurada em 2012. Bom, vamos à próxima notícia. A Justiça Federal da Primeira Região determinou ontem que o Amazonas compre vacinas contra a Covid-19 em até 10 dias para imunizar 70% da população do estado amazonense. A decisão foi da Justiça em resposta a uma ação civil pública movida pelas defensorias do Estado e da União. A decisão veio um dia depois de o Senado aprovar um projeto que tem o objetivo de facilitar a aquisição de vacinas contra a Covid-19 pelos governos federal, estaduais e municipais. Segundo a proposta, enquanto durar a emergência em saúde pública de importância nacional decorrente da Covid-19, a União, os estados e os municípios estarão autorizados a comprar vacinas e a assumir riscos relacionados a eventuais efeitos adversos pós-vacinação. O texto de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, segue para análise da Câmara dos Deputados. Para a aquisição de vacinas, a Justiça determinou ainda que o Estado amazonense utilize 150 milhões de reais do Fundo do Turismo e do Interior. A Justiça também determinou multa para o caso de descumprimento da decisão. No pedido, as defensorias do Estado e da União pedem que as vacinas sejam destinadas de imediato para as pessoas acima de 50 anos dos municípios de Manaus, Tefé, Iranduba, Itacoatiara, Parintins, Coari e Tabatinga, de forma a atingir a imunização de pelo menos 70% da população amazonense, sem prejuízo às prioridades definidas no Plano Nacional de Imunização. A ação também pede a imunização com apenas uma dose dos indivíduos menores de 50 anos e maiores de 17 anos de idade, com histórico de infecção pelo coronavírus ou adoecimento pela enfermidade devidamente documentado, residentes na capital e nos municípios de Manacapuru, Tefé, Iranduba, Parintins, Coari e Tabatinga.
Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana e até amanhã no sabadão em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!